Quem perder hoje está fora. Quem vencer vai para a final. Vamos falar sobre esse jogo importantíssimo de logo mais, envolvendo Flamengo e Franca pelo NBB. Jorginho tem data marcada para desembarcar no Rio de Janeiro. Renovações encaminhadas e uma, inclusive, pode ser resolvida ainda esta semana. Vamos conhecer o primeiro time que o Flamengo enfrentará no Super Mundial, o Esperance. Você acha que esse time é bobo? Você vai se surpreender. Isso tudo e muito mais agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Ontem teve o sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil enfrentaremos o Atlético Mineiro. E da Libertadores, o Internacional. Se o Flamengo passar pelo Internacional, olha só, hein? Se o Flamengo passar pelo Internacional, o Cerro Porteño ganhar do Estudiantes, as quartas de final, o jogo da volta, o Flamengo faz no Maracanã. Então o Flamengo pode aí decidir as quartas de final, se passar pelo Internacional. Se o Cerro vencer o Estudiantes, as quartas de final, o Flamengo joga o segundo jogo no Maracanã. E se o Fortaleza vencer o Vélez e vencer o vencedor de Peñarol e Racing, a semifinal, o Flamengo também faz o jogo da volta no Maracanã. Então, no chaveamento do Flamengo, o Flamengo passando pelo Internacional. Nas quartas de final, ele joga em casa, o jogo da volta, se o Cerro Porteño vencer o Estudiantes. E a semifinal, ele pode fazer o jogo da volta no Maracanã, se o Fortaleza vencer o Vélez e vencer o vencedor de Peñarol e Racing. Olha só, ainda podemos ter chance aí de fazer os jogos das quartas e da semifinal no Maracanã. Mas é claro, a gente tem que fazer o nosso. Se o Cerro fizer o dele e o Fortaleza fizer o dele, beleza. Se não, independente aonde tivermos que jogar, vamos vencer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse jogo contra o Fortaleza me encheu muito de expectativa, não pela goleada, mas pela postura que o time teve, principalmente no segundo tempo. Isso me encheu muito de expectativa grande para o resto da temporada. Bom, falando em expectativa grande para o resto da temporada, o Jorginho tem data marcada para se apresentar ao Flamengo. Já assinou o contrato? Ainda não. Tem um pré-contrato assinado? Ainda não. Ah, então tem essa lenga-lenga que pode não assinar com o Flamengo? Não. Ou melhor, pode não assinar com o Flamengo. Ou melhor dizendo, o Flamengo pode não assinar com ele. Como assim? O Jorginho é aguardado para chegar no Rio de Janeiro nessa sexta-feira. Se casou ontem e é aguardado para desembarcar no Rio na sexta-feira. E no sábado fazer os exames médicos. Se constatar que não tem lesão nenhuma, não tem nenhum problema, o contrato será assinado por 3 temporadas. Tá? Só não terá assinatura de contrato se tiver alguma lesão constatada. Aí o Flamengo provavelmente não assinará o contrato, dependendo da lesão, não assinará o contrato com o jogador. O jogador é aguardado, como eu disse, nessa sexta-feira. Sábado faz os exames, aprovado, é anunciado, resolvido o problema, e embarca com a delegação no dia 11. Falando em delegação no dia 11, Gonçalo Plata não treinou ontem e nem hoje com a seleção equatoriana. Tá? Então, só para deixar informado aí,
e a atitude dele de ter aceitado e tudo mais não caiu muito bem, tanto na direção rubro-negra, mas que infelizmente não pode multar o jogador, mas pode punir o jogador de uma outra forma, né, deixando no banco de reserva, não colocando para jogar e tudo mais. E a torcida também não gostou da atitude nem um pouco do profissional. Vamos aguardar para a gente ver. Outra situação, falando aí das seleções, o Guilherme Varela recebeu boas-vindas da seleção uruguaia de uma maneira diferente, né? No comunicado, dando o bem-vindo ao lateral direito, lateral esquerdo ou volante uruguaio. Uma brincadeira lá que eles fizeram que foi muito bacana, pela polivalência do atleta no Flamengo, né? Que já jogou de lateral esquerdo, jogou muito bem, joga de lateral direito, que é a sua posição de origem, vem jogando bem, e jogou de volante aí, aonde chamou atenção e jogou bem, né? E jogou bem. O Arrascaeta, aí nem se fala. Inclusive o jornal AS falou que o jogador pode ser o ponto de desequilíbrio, ele junto com Felipe Luiz, o ponto de desequilíbrio do rubro-negro no Super Mundial de Clubes ou a Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA gostaria que fosse chamada. Continuando dando esse giro aí que tem jogadores envolvidos do Flamengo, o Carlos Ancelotti treinou o time hoje, começou o treino ontem, melhor dizendo, com 11 jogadores de linha. Ele não treinou com o goleiro, né? Uma movimentação lá que foi feita. E 2 flamenguistas foram a campo como titular desses 11, o Danilo e o Alexandro. Tá? Não apareceu aí Gerson, não apareceu Wesley e nem o Ortiz. Danilo e Alexandro. Provavelmente aí o Wesley deve ficar no banco de reserva, porque o Ancelotti deve começar com o Wanderson na lateral direita. Tá? Aí pode ser Wanderson na lateral, o Alisson, Wanderson na lateral direita, aí Marquinhos. Aí a dúvida se vai colocar o Danilo como volante, zagueiro, que ele foi convocado como zagueiro, né? Mas o Ancelotti gosta do futebol do jogador. Ele foi inclusive treinador do Danilo. E o Danilo era lateral direito, então pode sair o Wanderson e colocar, só que ele foi convocado para lateral, para zagueiro, não podemos esquecer disso. Então vamos imaginar aí, ele pode entrar com o Marquinhos e o Alexandre, que é o zagueiro que foi do Flamengo, da cria da base, mas hoje está lá fora, e o Alexandro, lateral esquerdo. Então essa dúvida aí, se é Marquinhos ou Danilo, ou Marquinhos e o Alexandre, tá? Gerson não aparece no meio de campo e nem o Léo Ortiz na zaga. Vamos aguardar. Bom, se acontecer de não colocar para jogar, beleza, vão estar descansados. Mas de uma certa maneira atrapalha, porque o Felipe aí queria estar treinando com todo o elenco. Lembrando, os jogadores têm o último dia de folga amanhã, mais conhecido como quarta-feira, e na quinta-feira se reapresenta para dar essa liga visando a estreia do Mundial de Clubes. Falando da estreia do Mundial de Clubes, vamos tomar muito cuidado com esse Esperança, tá? Não tem nenhum time besta nesse grupo do Flamengo, não. Só para deixar bem claro. Em menos de um mês, ganhou 2 títulos, tá? Ah, mas é da Tunísia. Mas o time lá tem grana. Então, só para deixar claro aí, ó. O Esperance. O Esperance é um dos 4 representantes africanos, ao lado do Al-Ahly, Mamelodi Sundowns e o Wydad Casablanca, classificados para participar do Super Mundial de Clubes aí, da Copa do Mundo de Clubes. A FIFA convida você a descobrir... vamos lá, vamos falar sobre a história aí. O Esperance enfrenta 3 campeões continentais no grupo D: Flamengo, Chelsea e o Los Angeles FC.
Estreia na competição justamente contra o Flamengo, no dia 16. Depois, no dia 20, enfrenta o Los Angeles FC e termina a participação dele na fase de grupos no dia 24. Ele se classificou como vice da Liga dos Campeões da CAF, da Confederação Africana de Futebol. É a 14ª participação consecutiva do time Esperance. O Flamengo já jogou com ele uma vez na sua história, ganhou de 1-0. Tá? A sua fundação, 2019, o seu estádio é o Estádio Olympique de Rades, apelido EST Macanche, nome dado aos torcedores da equipe, que significa Os Sorridentes, Sangue Ouro, Taraj Dalan, o Esperança é um país, Ground Africa, o Ogro da África. A história do clube, vamos lá. Foi um café de Bab Souk, bairro de Al-Medina, de Tunis, que o Esperance nasceu em 19. Mohamed Zouayel e Kedi Khalel, dois fanáticos por futebol sem experiência profissional, decidiram fundar um clube esportivo que representasse o espírito da sua cidade. Eles batizaram a equipe de café de Esperance. Porém, os dois jovens enfrentaram dificuldades administrativas. Na época, a Tunísia ainda era uma colônia francesa e conseguiu uma licença para o clube que exigia a presença de um francês no comitê diretor, de acordo com a lei da época. Eles então recorreram a Louis Montassier, secretário de administração central do governo tunisiano, que se tornou o primeiro presidente do clube, registrando como Esperance de Tunis. O ano de 36 foi marcado pelos primeiros feitos do Esperance no cenário nacional. O time da capital alcançou pela primeira vez a final da Copa da Tunísia, mas foi derrotado pelo Stade Gaulois. Em 56, a Tunísia proclamou sua independência e o Esperance foi se firmando cada vez mais no futebol. Campeão nacional em 58 e 60, o clube também conquistou a Copa da Tunísia em 57. Com o domínio nacional estabelecido, o Esperance começou a buscar seus primeiros troféus continentais na década de 90. Os tunisianos conquistaram sua primeira Copa de Clubes Campeões da África, a futura Liga dos Campeões da CAF, em 94. A Supercopa da África em 95 e a Copa Afroasiática no mesmo ano, em 95. Ao todo, o Esperance tem 33 títulos nacionais, sendo o clube mais vitorioso da Tunísia, além de 15 Copas da Tunísia e 4 Ligas de Campeões da CAF, o que torna um dos times mais ganhadores do continente africano. Tem o seu maior ídolo, Khaled Ben Yahya. Passou 14 anos no time principal do Esperance, entre 80 e 94. O líbero conquistou 7 campeonatos nacionais, 5 Copas da Tunísia e uma Liga dos Campeões. É até hoje o único jogador a conquistar 2 vezes a chuteira de ouro da Tunísia e um reconhecimento pelas suas atuações no campeonato nacional. Já como técnico, levou o sangue de ouro ao título de 2006 e 2018. Esse cidadão aí é como o Zico hoje para o Flamengo. Jogador que chama atenção, Hadi Jaid, campeão da África em 2004, a seleção da Tunísia. Hadi chegou ao Esperance aos 17 anos e não demorou para se firmar entre os profissionais. Com seu 1,92 m, jogo físico e bons cabeceios, ele deixou sua marca para sempre na história do clube. 8 vezes campeão nacional e ganhador da Liga de 94. Jade passou 12 anos no Sangue de Ouro antes de transferir para a Inglaterra. É um dos seus maiores jogadores aí. Tarak Diaby. No coração dos torcedores, ele é o maior ídolo. Cadê aqui o complemento? Como chega o Esperance hoje para o Mundial de Clubes, nos tempos de hoje? O Esperance conquistou o título tunisiano pelo 2º ano consecutivo. Marek Kazari causa impacto imediato no comando da equipe. Eles estavam perdendo, esse cidadão entrou e fez o time ser campeão.
O Esperance não cansa de levantar a taça. O Gigantes de Futebol tunisiano conquistou o inacreditável 34º título do campeonato, confirmando mais uma vez seu domínio no cenário nacional. Ao contrário de algumas campanhas vitoriosas no passado, passou por sufoco, como eu falei. A reação vem através do Casari. Ganhou os 4 dos últimos 5 jogos, levando o time ao título. Bom, agora é que chama atenção. Vamos lá. Vários fatores contribuíram para o sucesso da equipe, entre eles a liderança do presidente Hamid Madeb, que está no cargo há 2 décadas. Com estabilidade administrativa e financeira, Esperance conseguiu manter seus craques e fazer contratações importantes para fortalecer o elenco. Um deles, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É esse argelino Youssef Belaili. Isso mesmo. O jogador tem 9 gols e 6 assistências em 21 jogos. É atacante. Esse jogador a gente tem que tomar bastante cuidado. Cadê o outro aqui? O brasileiro, Ian Sassi, foi o outro aí que teve um destaque. Ele deu 10 assistências e marcou 2 gols em 27 jogos. E o cidadão aqui que fez a grande diferença, Chiheb Jabeli, na janela de transferência de janeiro, fez uma grande diferença, fortalecendo o meio de campo e oferecendo mais flexibilidade tática. Deu 6 assistências e marcou 1 gol. Então aí, ó, para a gente ficar de olho, o Esperance não é bobo. O adversário do Flamengo, no dia 16, se o Flamengo entrar com o pensamento que enfrentou o Central Córdoba no Maracanã, contra o Botafogo da Paraíba, que entrou desligado no jogo no Maracanã, que teve um certo momento de dificuldade de abrir o placar, pode ser surpreendido, tá? Pode ser surpreendido. No vídeo de amanhã eu vou falar aí sobre o próximo adversário do Flamengo e a gente vai conhecer as características, mas é para abrir o olho com o Esperance, viu? Porque senão a casa pode cair. O que pode, na verdade, não é cair, mas pode sair do Flamengo. Bruno Henrique, clubes do mundo árabe têm interesse na contratação do atacante ídolo rubro-negro. Então, Bruno Henrique aí também podendo sair nessa janela de transferência. Bruno Henrique não tem participações decisivas em jogos do Flamengo em 15 jogos consecutivos. Nos últimos 15 jogos, Bruno Henrique não conseguiu construir uma jogada que fosse uma assistência para gol ou até mesmo fazendo gol. O Bruno Henrique aí caindo cada vez mais, vamos colocar assim, o seu futebol no Flamengo. E torcida, alguns torcedores já criticam o jogador. E se o Flamengo tiver êxito nas contratações que pretende ter, que são os 2 pontas e tudo mais, Bruno Henrique pode perder mais ainda espaço no elenco rubro-negro. Bom, vamos lá. Enquanto o Pedro não entrar em forma, estiver 100%, o Flamengo não vai liberar o Bruno Henrique. Tá? Isso é uma das teimosias do Felipe Luiz. A gente tem que entender que os ciclos se encerram. Ciclos se encerram. E o do Bruno Henrique no Flamengo já se encerrou há muito tempo. Esses últimos números, 15 jogos sem ser efetivos, tanto dando assistência quanto fazendo gols. Então, assim, é demais para um alto salário que o jogador recebe. Então, o Flamengo aí podendo sim liberar o Bruno Henrique nessa janela do meio do ano. Bom, para a gente finalizar aí o vídeo, o penúltimo assunto da história do vídeo, né? O Flamengo aí hoje joga tudo ou nada no NBB. Se perder, tá fora da final. Se vencer, vai fazer a final, buscando aí o seu 8º título do NBB contra o Minas. Os ingressos, todos eles esgotados. 4.000 ingressos vendidos. Então hoje o Tijuca Tênis Clube vai ferver.
O jogo é às 20 horas, passará no Sport TV, na Flamengo TV+, e no, como se diz, no streamer do NBB, que é o NBB Press. 8 horas então, vamos estar agarrado para a gente ver e acompanhar e mandar aquela vibração positiva para o Flamengo. 2-2 a série, quem vencer aí entre Flamengo e Franca fará a final com o Minas. Para a gente finalizar, as renovações de contrato. O empresário do jogador Varela deve estar chegando entre quinta e sexta-feira, agora dessa semana, para assinar e finalizar de vez a sua renovação. 2 anos de contrato. O Flamengo agora só aguarda o seu empresário para colocar no papel a assinatura de contrato. E vai deixar para depois do Mundial de Clubes as renovações de contrato de Georgian de Arrascaeta e Pedro. A do Georgian de Arrascaeta, o jornalista aí, André Smuth, se eu não me engano foi quem eu vi, falou que já está praticamente aí encaixado. Terminou o Mundial, o Flamengo sentará para conversar, tanto com Pedro quanto o Georgian de Arrascaeta. O contrato do Arrascaeta se encerra em dezembro de 2026. O Flamengo aí pretende aí dar mais uns 2 ou 3 anos de contrato ao atleta. E do Pedro aumentar, que vai até 2027, o do Pedro, se eu não me engano, e passar aí até 2030. O Flamengo espera aí manter os seus jogadores. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Comentou? Compartilhou? Senta o dedo no like. Conto com a sua ajuda e colaboração. Não deixa de sentar o dedo no like. Você que assiste os nossos vídeos. Isso ajuda e ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.